Olá, eu sou o Guilherme Nastari e começa mais uma vez o Global Agribusiness Forum, nosso programa semanal para discutir estratégia e desafios do agribusiness brasileiro. Marco regulatório, preocupações jurídicas e institucionais sempre rondam as discussões da academia e do setor privado e público em todos os ambientes. Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com o Dr. Renato Buranello, responsável pela área de agribusiness da Demarest. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Guilherme. É um prazer ter você aqui para dividir um pouco da sua experiência conosco. Renato, conta pra gente um pouco como é que está o ambiente jurídico e legal no agribusiness aqui no Brasil e um pouco da perspectiva em outros países. Legal. Guilherme, eu acho que evoluiu muito a função regulatória para o agronegócio nos últimos anos. Eu acho que também, não só do lado de novos programas que já foram lançados em relação a estruturas de contratos ou mecanismos de financiamento. A gente teve recentemente a alteração do Código Florestal, que foi um marco para a gente, ainda em debate, uma discussão bastante árdua, mas que chegou aí a um mínimo equilíbrio em relação a isso. A gente teve também uma nova sistemática de armazenagem de produtos agropecuários, que já foi bastante debatida, eu acho que é uma evolução bastante importante. No contexto da área de seguros, há uma evolução nítida, mas ainda uma preocupação em relação a uma regulação e produtos, de certa forma, melhores dirigidos para o nosso setor. E o contexto de terras para estrangeiro, investimento em aquisição de terras estrangeiras, que ainda tem um ambiente um pouco de insegurança que deve permear os próximos anos do ponto de vista regulatório. Mas há uma evolução nítida nesse sentido. Comparativamente, a gente ainda peca em algumas questões que, em paralelo a programas americanos ou de alguns países da Europa, ainda ficamos devendo. Mas eu acho que o ambiente, em geral, do ponto de vista de segurança, vem melhorando, do ponto de vista da visão, né, dos nossos tribunais em questões que chegam até lá, já vem também avançando bastante. Eu acho que a gente só tem ainda um pouco mais a seguir. Mas a evolução nos últimos anos foi bastante importante. Como é que insegurança jurídica pode afetar investimento e vontade de desenvolver regiões novas num país como o Brasil? Essa questão é importante, porque o que a gente nota, né? Há uma necessária proteção da cadeia industrial. No momento em que você desvincula, né, tanto do ponto de vista de novas funções normativas ou ainda, né, decisões de tribunais que não conseguem, de certa forma, enxergar e proteger a sistemática de uma cadeia industrial, você, de certa forma, afeta o agronegócio como um todo. Então, hoje, né, em relação a equilíbrio econômico dos contratos, né, a segurança na performance desses contratos, dando, dentro do contexto de exportação, dentro do contexto de participação de investimento externo no Brasil, total segurança nessas relações, a gente, de certa forma, gera esse desequilíbrio, esse desconforto em relação a novos investimentos. O Brasil é um país que cumpre contrato, a gente tem a preocupação histórica de manter acordo no âmbito privado e no âmbito estratégico comercial? Você falou logo na abertura essa relação público-privado. Essa é uma coisa que ainda no Brasil precisa ser, de certa forma, melhor pontuada ou alinhada. Você vê uma evolução do ponto de vista de eficiência, produtividade extremamente grande, e nas relações de programas oficiais ainda mais acanhados, vamos dizer, ou que não levam em certas contextualizações o melhor equilíbrio. O que eu quero dizer com isso, né? Você tem relações privadas a preservar e você tem, às vezes, programas ou incentivos públicos que nem sempre enxergam o melhor equilíbrio nesse contexto. Exemplo, renegociações de dívida ou programas oficiais de financiamento que, de certa forma, reprogramam aquilo que até as partes, de forma privada, estabeleceram. Então, não há um ambiente de não cumprimento de contratos, mas há certas funções de governo que relativizam essas relações privadas do agronegócio. O setor público entende quais são os desafios do setor privado e tenta estimular esse ambiente para expansão? Eu acho que a gente teve, sim, uma evolução, como eu disse logo no começo, em relação a esse estreitamento da relação público-privada. Mas se acompanha a corrida, né, que a cadeia industrial, dentro das suas empresas e negócios agroempresariais estabelecem, eu acho que não. A velocidade não é a mesma, isso precisa ser melhorado. Então, o que eu quero dizer com isso? A
a economia do setor vai mais rápida e tem sido mais eficiente do que aquilo que em certas funções públicas conseguem acompanhar. No âmbito ambiental, o promotor, ele consegue entender o desafio do agribusiness ou em vários momentos o agribusiness fica vendido em situações jurídicas? É um bom ponto. A gente nota que ainda se tem, de certa forma, visões, interpretações mais isoladas ou esporádicas. De novo, não pensando no todo, mas regionalmente ou em certas diretrizes mais setoriais ou acadêmicas dentro do contexto de proteção das relações de trabalho ou mesmo as relações de meio ambiente, a gente ainda não encontra o melhor equilíbrio. A verdade é que falta uma visão mais completa e mais profunda do nosso setor. Obrigado, Renato. A gente volta no próximo bloco com o Renato Buranello, responsável pela área de agribusiness da Demarest, para dividir conosco quais são as preocupações do âmbito jurídico e legal.